Fala família, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, estamos com mais um episódio aqui do podcast Bora Up. Gente, é um prazer estar aí com vocês, eu sou o Frank Borges, estou aqui ao lado do meu parceiro e companheiro Crispim, gente finíssima, de boa qualidade. Claro, a gente tem que andar com pessoas de boa qualidade, né? De ruim já chega a gente, né? Bom, dando seguimento a esse episódio, quero parabenizar aqui o Maison da Helper, agência digital. Cara, que carinho, que estrutura que você está fazendo aqui. Cada dia tem uma novidade. Muito obrigado pelo acolhimento aí. Então vamos dar seguimento. Crispim, apresenta nossos parceiros aí que nós estamos cada dia melhor, né? Trazendo pessoas melhores, temas mais solicitados e por que não dizer, né? É o que mais pessoal necessita. Finanças, né? Apresenta para nós aí, meu querido. Frank, mais uma vez, um prazer te encontrar aqui. Como você disse, nós estamos evoluindo no nosso programa, né? Então, a gente foi de pessoas, lideranças, vendas, e agora é o dia de falar de dinheiro. Din-din. E hoje, falando de din-din, nós temos o Paulo. O Paulo, ele é investidor pela FLEP, né? Assessor de investimento, e ele vai inclusive se apresentar melhor aí, porque com certeza, ele tem a parte toda de currículo dele para falar. E o Tom, que é CEO da Up Finance. Então, nós temos aí uma turma de gabarito para a gente conversar hoje. Fique à vontade. Paulo, se apresente aí, conta a sua história um pouquinho. Depois o Tom. Fala da FLEP para nós também, né? De você, da FLEP, de seus negócios. Prazer estar aqui. Rapaz, já vou falando que é o meu primeiro, então... Mas vamos lá. Relaxa, aqui você está em casa, cara. Aí é bom, aí que é bom de verdade. Mas sou Paulo Jardim, assessor de investimento da XP, né? XP Investimentos e sócio da FLEP Capital, nosso escritório de assessoria. E... Enfim, apesar da pouca idade, a história é longa, né? Comecei minha carreira na indústria, então passei por Ambev, Unilever, Votorantim Cimentos, uma carreira bem corporativa mesmo. Decidi empreender e atuar na reestruturação de empresas, então empresas em viés de crise, e aí foi onde que eu, graças a Deus, pude aprender muito sobre gestão empresarial, então saí da indústria para vir ser CEO de um hospital. Depois disso, passei por uma distribuidora de produtos de segurança eletrônica. E aí, o mercado financeiro começou para mim, porque lá em 2014, eu comecei a estudar mercado financeiro para ajudar meu pai a fazer uma apostadoria. Então, meu pai mora lá nos Estados Unidos, e aí eu morei um tempo lá também e comecei a estudar o mercado financeiro. E aí, ao longo da minha carreira, ele foi sempre estando ao meu lado, né? Então, estudando, buscando a minha própria independência financeira. Como eu atuava com gestão empresarial, comecei a estudar mais as ações e renda variável e tudo mais, até que eu vi que isso agregava valor para algumas pessoas, para alguns empresários, para alguns médicos, e o meio, né, que eu atuava com a gestão empresarial, vi que isso poderia ser uma oportunidade de fazer disso, de fato, um negócio, e desde 2020, praticamente, que a gente começou o primeiro cliente, em 2021 isso se estabeleceu como negócio de fato, eu deixei a minha atuação como CEO, a gente estava com mais de 100 funcionários nesse último cliente que eu atuava, e aí o foco total foi para assessoria de investimentos. E aí é isso, desde então eu falo que o meu negócio principal, que começou lá na indústria, passou por gestão empresarial, hoje basicamente é ter algumas conversas conheço muita gente, preciso conhecer muita gente, e nessas conversas, o diagnóstico inicial que a gente fala, eu faço algumas perguntas, escuto um monte de história, conto algumas, e mercado financeiro é só um detalhe, que é mais ou menos a ideia daqui hoje também. E só uma curiosidade, nessa jornada sua de trabalhar no corporativismo, sempre foi nessa área de finanças ou não? Não, comecei na Ambev, na área era estagiário da área de engenharia, de manutenção. Minha formação foi engenharia elétrica. Pela UFG. Precisava disso tudo, não, mas a área de finanças realmente veio como interesse de ganhar dinheiro. Com certeza. Nós todos procuramos, né? Mas com vocês aqui, vamos saber ganhar dinheiro. Justamente. Vamos lá, Tom, fala um pouquinho de você, da sua jornada, da sua empresa. Bacana. Meu nome é Tom Oliveira, sou CEO do grupo Up 360, né? É um ecossistema
que a gente vem formando já aí há algum tempo, há 4 anos, onde a gente tem as soluções financeiras que eu vou depois detalhar melhor. Já que a gente está fazendo o histórico, não sou tão novo assim, então não preciso, em hipótese alguma, a minha situação dele é o contrário. Eu estou mais avançado e preciso muito aprender. Né? Eu acho que a vida é um aprendizado constante. Mas fazer um timeline aí da minha vida, tentei ser jogador de futebol, não funcionou, estourei os ligamentos com 19, 20 anos. Meu Deus. E meu pai, como ele é fiscal, né, do INSS, antigo INSS aposentado, você vai ser funcionário público, né? Você não deu certo para jogador, vai ser funcionário público. E num belo dia, aí tinha que fazer os concursos, eles são muito difíceis para passar, não vou falar aí o tempo em quando foi, mas lá pela década de 80. E não tantos detalhes, né? Não tantos detalhes, Então, nesse período que me botou para fazer um curso para poder ser aprovado, né? Do mesmo jeito que ele fez. E um belo dia no curso, uma amiga que eu conhecia no curso já estava entediado de ter que estudar aquilo para fazer uma prova, para conseguir passar. Eu recebi um folhetim da Bolsa de Valores, que estava tendo, eles estavam tendo, muito antigo, o Codimec, que era um centro no Rio de Janeiro especializado para formação para a área financeira, e tinha 20 bolsas no Brasil inteiro. Aí eu falei, esse é o top estudar para passar. Então, eu tinha já fascinação por matemática, estava no mercado financeiro. Já por esse segmento. E já cheguei em casa, falei, você está pagando um curso para mim, mas eu não vou fazer essa prova, eu vou fazer outra prova. E terminei a faculdade muito cedo e fiz. Era uma prova que você tinha direito a uma bolsa, um mestrado na área de finanças, horário integral. E dedicado eu passei. Mesmo. E dedicado. E eu passei, e antes de terminar o curso, eu já estava empregado. Não vou dar a lista, porque eu falei, esse cara é um assassino de banco, porque eu fui para o Banco Nacional, o Banco Nacional quebrou, eu fui para o BC, não tive culpa, né? Eu estava ali começando como trainee. Depois fui para o Unibanco fechou, o BCN, aí eu falei assim, agora chega, né? Eu vou empreender. Então, a minha história de banco, na área bancária, na área de crédito de banco, foi bastante bacana, assim. Tive uma experiência vasta dessa visão de cliente e visão. E o que eu mais fazia? Eu tinha que emprestar dinheiro, tá certo? E para emprestar dinheiro, você precisa entender os números do cliente, né? E eu estou falando lá atrás, imagine o cara te dar um balanço, né? No Brasil, o balanço, e você tem que acender uma vela e justificar o crédito, por que você está dando. Eu falei, mas como se eu não acredito muito no que está aqui? Entendeu? Brasil. Isso é verídico, Sabe, isso não é verídico, né? Eu falo do balanço, né? Na hora de porra. A gente dá muito pouca importância para isso, né? Eu ouço todo dia, a gente sabe das dificuldades que o Brasil tem por questão de legislação, mas eu morei um tempo fora aí nos Estados Unidos e eu sei que dá para funcionar. A gente não tem essa cultura. Mas, enfim, voltando. Então, a partir dali, eu quis empreender. Eu achava que estava na hora. E comecei a fazer eu comecei a pivotar pessoalmente, né? De saber. Foi quando eu vim para Goiânia. Eu vim através da Fundação Getúlio Vargas, né? Vim ajudar o pessoal da FGV, que eram as pessoas amigas. Eu comecei a dar consultoria na área financeira e já me deram um bem desafio. Você vai implementar lá no Centro-Oeste a Fundação Getúlio Vargas. E assim, eu cheguei em Goiânia e acabei que fiquei com uma participação do negócio, finquei... Que era fazer a abertura da fundação e acabei tocando o negócio, né? Passei a ter uma participação no negócio. Aí eu estou já entrando quando eu virei empreendedor. Então, eu sempre falo, você é consultor financeiro? Eu falo, eu não gosto muito da palavra. Não gosto, assim, porque... Não estou desmerecendo, mas assim... Porque... Eu acho que para ser consultor você tem que ter vivido as coisas, entendeu? Então, o que é viver? Viver é você saber, como eu já te disse, se eu for te dar uma consultoria baseado naquela informação que você está me entregando, eu não estou resolvendo o teu problema porque você não sabe se está certo. Como é que eu posso Faz sentido, todo sentido. Como é que eu posso te dar um diagnóstico se você
isso eu estou dizendo que isso é um problema central para todo mundo, né? As contabilidades não refletem o financeiro e os financeiros não refletem nem a realidade, porque às vezes você não tem uma pessoa ali qualificada. Então, ali eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam. E aí eu vendi minha parte na fundação e entrei na área de tecnologia. Então, eu fui aprendendo, né? Eu fui sócio da Sankia, hoje é uma empresa que está bombando, Fábio e Felipe são grandes amigos. E na Sankia também um pouco inquieto, eu resolvi, a Sankia eu era sócio da distribuição dos softwares e a gente quis montar uma indústria. E aí conheci o Robson, né? E nós montamos a Marinha Tecnologia. E há 5 anos, incomodado com isso. Não satisfeito? Porque, primeiro, nós empresários temos dificuldade com os números. Nós dependemos do seguinte, é pouca coisa para ser empresário. Você precisa ter um bom contador, que coitado, também às vezes não tem estrutura, e a gente ao longo da conversa vai chegar nisso. Você precisa ter um bom software. O segredo, né? Você precisa ter um bom funcionário no seu financeiro para te ajudar. E você tem que ter um bom comercial e aí vai. No final você faz um pouco disso tudo, né? Quem vocês empreendem sabe. Então é complexo. Então, como eu mexia com software, quando eu chegava com software, é natural que você está ali vendendo. O que o empresário pensa? Agora veio minha salvação. Ele vai resolver meu problema com o contador, ele vai resolver meu problema. Até de RH ele acha que você vai resolver. De comercial. As vendas vão decolar agora. Vão decolar. Agora eu vou ter um número aqui automático, vou fazer plim-plim e o número vai aparecer. Nada do processo precisa ser ajustado, as pessoas não precisam ser treinadas. E tem infinitos cases de que se estava ruim, ficou pior com o software. Não que eu seja contra esse sistema, mas a empresa não estava preparada para absorver naquele momento, não tinha cultura. Então, isso é o mais comum. Então, ninguém tem que se frustrar, eu sou incompetente empresário. Não. O que me fez é o seguinte, eu sei que tem uma oportunidade aqui, o modelo de negócio tem um espaço. E aí foi quando surgiu a UP. Ela surgiu com esse propósito, virando UP 360, porque a gente entra dentro do ecossistema de back-office das empresas. Foi natural esse processo para a gente. E tudo isso veio através da consultoria. Então, como a gente conseguiu... O que aconteceu? Eu preciso ter agilidade para gerar o que o empresário precisa. Vou dar um exemplo, porque às vezes eu não gosto de consultoria. Eu sou um consultor de planejamento estratégico, tá certo? Dando um exemplo, não sou. Aí vou lá, e aí eu vou pegar os KPIs, vou ficar 6 meses lá na sua empresa, levantando. Quando eu monto aquilo tudo, aí você fala, amigo, quebrei. Porque você tinha urgência na área financeira. Posso complementar? Pode, claro. Assim, quando a gente atuava, né, quando nossos clientes com relação à gestão empresarial, então a gente entrava em clientes sempre focado no cliente ou que já estava em declínio, então ele já estava ali, em alguns casos, né, devendo impostos, a questão da folha de pagamento muitas vezes não fechava, fluxo de caixa comprometido, enfim, e a gente entrava para... Capital de giro nem se fala, justamente, que não existe. Né? E a gente entrava, diferente de uma consultoria tradicional, a gente entrava e assumia a cadeira de fato. Uhum. Então, eu entrava como cliente no dia a dia, como CEO, geralmente com CEO e um CFO, né? Para justamente implementar a controladoria, para ter números. E assim, é uma rotina mesmo. Assim, um dos primeiros pontos que chegava era justamente no questionamento na contabilidade, para ter as informações de números. Porque, não, beleza, o balanço é isso, a DRE é isso, só que, ok, e o gerencial? E como que a gente consegue analisar a margem? E como que a gente consegue analisar os custos, o fluxo de caixa? Como que a gente diferencia o que é investimento, ativo e tudo mais, do que é o fluxo de caixa normal? Ciclo de pagamento, recebimento. Então, assim, quando a gente começa a fazer todos esses questionamentos a nível societário, vamos colocar assim, societário, e aí vai refletir nos processos, é onde que a gente vê essa dor tão grande de pequenas e médias empresas que realmente, assim, para ter esse nível de informação, por isso que é tão importante, por exemplo, o negócio da Up Finance, por exemplo, com o Tom aqui, que, assim, sem essas informações, o empresário fica cego. Ele não consegue tomar decisões. E se toma, porque tem que tomar, né? Porque senão o negócio não anda,
muitas vezes é no sentimento, é naquela experiência de que, não, sempre foi assim. Nossa, o que eu mais escutava em qualquer, não só na gestão empresarial, mas na indústria também, era assim, não, sempre foi assim. Eu falei, rapaz, mas eu gosto de escutar isso, sempre foi assim. É justamente a mudança que a gente precisa fazer. E é isso aí, como ele falou, a gente adotou porque o ecossistema nosso. Porque para não dar uma consultoria rasa, baseada na informação que você está me trazendo, que a gente, por experiência, sabe que se eu não checar aquilo, e se for parar para checar no modelo tradicional, você vai levar muito tempo, porque a gente arregaçou a manga e resolveu fazer. Então, a gente pivotou a Finance dentro da empresa de tecnologia e começou por uma necessidade, porque houve um incômodo, porque eu não sou desenvolvedor de software, mas eu sou da área financeira, meu sócio é desenvolvedor de software. E é natural que o desenvolvedor de software, ele é missão cumprida, você me deu um software, eu estou fazendo, estou aqui, te treinei, assino uma OS, só que isso aí já é mais do que sabido que a gente retém 30%, 20% daquele treinamento que a gente recebe. Com certeza. Tudo é repetição, né? E aí, como é que você vai exigir da tua equipe que troca um software, ele vai reter 20, 30%? O software não vai rodar. Junta isso com o baixo conhecimento em finanças, do dia a dia, do básico, de conciliação financeira, e cada dia a tecnologia está evoluindo. Eu falei, tem oportunidade aí. Então, ao invés de eu ficar vendendo software, eu vou ser parceiro das empresas de software, né? Ajudá-las a fazer com que eles resolvam o problema, ajudar o cliente e a gente se especializar. Cara, que visão, hein? Entendeu? Você pegou essa dor deles, do software, e viu além, né? Isso. O outro lado, porque você tinha visão do seu lado. Sim. Meu software vai te entregar isso e vai fazer isso, isso, isso. E a dificuldade de lá, Crispim, do empreendedor, hein? O que eu acho interessante, né? Muito do que a gente tem observado aqui, principalmente de software, a gente falou muito na outra vez de pessoas. Você pode ter uma Ferrari, um ótimo sistema, uma ferramenta que usa muito bem, mas algumas vezes você conseguiu transparecer para o seu colaborador que aquilo é importante para o negócio, que aquilo ali que ele vai rodar realmente é o que precisa. Como é que você consegue fazer uma pessoa migrar de uma planilha de Excel para um software? Então, assim, isso se não for uma coisa bem sensível, né, um trabalho muito bem feito, é como você disse, é 20% e 20% de 20%. Daqui a pouco você não está entregando 4% do que você tinha construído. E é interessante essa parte toda que a gente está discutindo aqui sobre financeiro, né, que eu até propus um exercício para os meninos que eu acho que vale a pena a gente discutir. Frank, você ganhou na Mega Sena. Uau! Dividida. Foi R$1 milhão. O que você faria hoje? Empreenderia? Investiria no seu negócio? Ou trabalharia com investimentos? Crispim, essa pergunta fica a reflexão para nós, me fez mudar de concepção, um bate-papo antes daqui, né? Vamos dizer assim, foi a resenha aqui antes disso. Que logicamente na cabeça da gente que está no âmbito de empreender, também que eu volto lá nos princípios, Tom e Paulo, que o Crispim falou muito bem, acho que se não me engano foi no primeiro episódio, que o empreendedor é um cara solitário. Isso aí me marcou. Onde é que entra essas razões aí do cara saber tudo? Eu vou mais além, né? Quando menor a empresa, você está dentro de um oceano, né? Calmo, marasmo, você está sem uma bolsa, não sabe para onde vai. Só o reminho na mão. Eu vou para que lado? Olha para um lado, água. Olha para o outro, mais água. Olha para frente, mais água ainda. Olha para o outro lado, não tem nada. Você consegue remar, começa a melhorar a empresa. O que acontece? Potencializa os negócios. Então o oceano agora já não está mais calmo, já está com o quê? Já está com a tempestade. Então, voltando à sua pergunta, o que eu faria? Cara, depois da nossa resenha, eu pensaria muito em investimento. Investiria esse R$1 milhão. Aí eu tenho dois caras que vão falar para nós o que a gente fazeria com R$1 milhão sem empreender, ou seja, sem montar uma empresa. É possível ganhar dinheiro? Possível é. Só que eu sempre falo que, assim, depende. Depende de quem é você, depende de como que é a sua história, depende da onde você quer chegar. Então, assim, nossa proposta de valor na Flap é justamente entender muito a fundo, e a gente faz isso por meio de um diagnóstico inicial,
a realidade financeira do nosso cliente, com quem que a gente está conversando. E aí isso entra a questão de objetivos pessoais, objetivos da família. Analisar, eu sempre vou olhar pela ótica de todos os riscos possíveis. A gente vai analisar a questão patrimonial, a questão de gerenciamento de risco de fato. Então, por isso que eu estou falando que depende. Porque há essas 3 opções, né? Investir num próprio negócio, caso já tenha, investir num negócio novo ou investir no mercado financeiro, por exemplo, para ter a renda passiva que muita gente tem como objetivo. Muitos dos meus clientes, a gente trabalha justamente esse objetivo. Mas vai depender por quê. Se o cara tem... Quando eu estou fazendo diagnóstico, por exemplo, só contar algumas histórias, igual eu falei. Contando história e aí o mercado financeiro a gente vai ficando mais claro. Se o cara tem um negócio já, se o cara já é um empresário, eu não chego pro cara e falo assim, não, mas você tem que investir no mercado financeiro, porque aqui você vai ganhar uma rentabilidade assim, IPCA, começar a falar esses termos. Por quê? Rapaz, o que trouxe o cara até aqui, hoje, né? E até a história dele, a família, tudo mais, não foi o mercado financeiro. Você não tenta convencer, vamos dizer assim. Eu vou falar pro cara, meu amigo, gostei disso aí, o que trouxe Paulo, até aqui você, como empresário, foi o seu negócio, e esse tem que continuar sendo seu foco. Agora, o que o mercado financeiro consegue ajudar é justamente numa diversificação patrimonial. Por isso que eu preciso entender, se o cara tem gado, se o cara tem, enfim, se o cara tem imóveis. Teve uma vez que eu cheguei no cliente, a gente fez a análise do patrimônio dele. Quando eu mostrei no diagnóstico inicial, na segunda reunião, né, quando eu mostrei o diagnóstico inicial, o cara tinha 97% do patrimônio dele, mais de 10 milhões aproximadamente, em imóveis. Ele olhou para mim e falou, Paulo, eu preciso urgentemente começar a vender alguns imóveis para ter liquidez. Eu falei, justamente. Tá tudo mobilizado. Estava tudo imobilizado. Se o cara precisasse, passasse uma oportunidade, não, tem um negócio aqui para investir, alguma coisa do tipo, ele não tinha liquidez. Então, agora, assim, falando com o empresário, a gente pode aproveitar o cenário, por exemplo, a gente estar no Brasil, então o Brasil tem uma das maiores taxas de juros. A gente consegue agora com o Selic a 3,75, praticamente CDI a 14% ao ano. A gente consegue ter rentabilidades aí de 1%, 1 ponto alguma coisa, de forma extremamente conservadora na renda fixa. Faz sentido isso para uma diversificação patrimonial? Faz demais. Só que assim, você vai pegar esses 1 milhão e colocar tudo para ter essa rentabilidade, aí você vai ter aí um valor que você vai viver com isso para sempre. Aí tem que saber onde o cara quer chegar. Justamente. Por isso que, assim, essa é a pergunta que eu mais escuto. Assim, nossa, tem 100 mil, tem 1 milhão, tem 10 milhões. Aonde que invisto? Eu falei, não sei. Depende. A gente precisa ter uma conversa. Eu preciso escutar... Saber o perfil dele, né? Não só perfil, entender, assim, o perfil, ele vai sendo identificado na conversa. Isso aí não é um formulário, não é um negócio. É uma conversa que a gente vai tendo. E a partir disso, eu vou identificando para onde que esse cara quer chegar, quais são os objetivos. E aí eu coloco que, assim, a partir desses objetivos que a gente levanta, aí eu vou colocar cartas na mesa. E colocar cartas na mesa é trabalhar. Não, beleza, Frank, você tem esses objetivos como empresário. E aí, para chegar nesses objetivos, a gente tem essa e essa opção. Qual que faz sentido? Então, você consegue tratar as duas pessoas, a física e a jurídica, da mesma forma. Com certeza. E Tom, o que mais você completa para nós aí? Eu sou conhecedor de causa do que ele está falando, sou cliente dele, então passei a vida toda, trabalhei em banco, né? Banco tem meta para bater, e quando eu conheci o nosso amigo Paulo aqui, foi um jeito diferente de abordagem, né? Primeiro, entender o perfil é fundamental para você poder distribuir. O que eu tento agregar aqui um pouco mais do que o Paulo está falando é que a gente tem que, e você reforçou agora, a gente tem que separar definitivamente a jurídica da física. Da física. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Como ele falou, não adianta eu falar que o mercado financeiro é a melhor coisa do mundo e eu acabo olhar para ele, mas eu estou há 30 anos ou mais, é de geração em geração. Tudo que eu tenho na física veio daqui, né? É a gente entender a curva de expectativa pessoal, mas e a rentabilidade. Você tem que, as análises elas têm que ser conjuntas. Por isso que misturar a caixa de pessoa física e pessoa jurídica,
o empresário achar que ele tem um cartão de crédito na jurídica para física, então isso é um processo cultural no Brasil, existe muito Cultura. isso. É cultura, entendeu? Vou pegar um gancho aqui rapidinho, vocês devem saber da história do empresário japonês com o brasileiro, né? Que eles iam fazer uma fusão. Não sei se vocês sabem, né? Aí vamos sim, o japonês quando ele fala vamos sim, cuidado que ele está dizendo vamos não. Então, eles foram lá no Japão, o brasileiro foi lá no Japão visitar, o japonês veio aqui primeiro e visitou o Brasil. Aí a empresa do cara defasada, tecnologicamente, funcionário não bem tratados, né, uma equipe, e aí o brasileiro chamou ele para jantar à noite. Vamos jantar? Vamos. Aí chegou lá no Duplex, lá na Paulista, não sei onde é que foi o estado do Brasil, aí não me contaram tudo, mas aí impecável, pegou ele de Ferrari e tal. Um luxo total, né? Luxo total. Agora, o japonês falou, agora você vai lá para ver se você gosta, parabéns, né? O japonês vai dar parabéns, cuidado. Ele deve ter falado, que merda. E chegou lá, a casa do japonês, tranquila, pequena, e quando ele entrou na empresa do japonês, ele viu um negócio de louco, última tecnologia, né? A empresa avançada. Então, isso depende de cultura, depende, né? A cultura, a gente não tem muito, claro que não são todos, mas a gente tem muito essa necessidade na pessoa física de demonstrar poder então tem que separar, são duas entidades muito bem definidas. Por isso você tem que conhecer o número da sua empresa, você tem que saber quanto ela tem de rentabilidade, definir seu prolabore e saber o seguinte, isso aqui, para eu deixar de ser funcionário e ser empreendedor, eu tenho que ter uma rentabilidade. Para você correr risco, senão é melhor ir para o mercado financeiro. Tá certo? Porque senão eu vou para o mercado financeiro. Por isso que o custo de oportunidade não é fácil para é custo de oportunidade. Olha que loucura isso, né? Entendeu? Então, quando você conhece o seu negócio, fica muito... E pegam uma consultoria nessa área de captação de recursos, de investimentos, como a FLEP, a XP, isso vai ficar mais fácil, porque aí você vai se planejar como pessoa física, mas independente da jurídica. Então, nesse ponto, assim, essa questão do custo de oportunidade. No período do Brasil aqui, de 2000, talvez eu esteja falando alguns números só com data, mas assim, de 2011 praticamente até 2016, três empresas na bolsa tiveram uma rentabilidade, um crescimento maior do que o CDI, que é a renda fixa, que é o livre de risco, né? Então, teoricamente, justamente, nesse momento agora, Selic, taxa de juros, né, do Brasil, que é onde não tem risco. Você vai colocar ali, não tem risco, você vai ter aquela renda garantida praticamente. Então, arredondando aqui, 14% ao ano. Se o seu negócio cresce mais que 14% ao ano, e aí, claro, ele tem mais riscos? Tem. Mas se você está pensando em algum negócio que vai crescer menos que isso, meu amigo, é custo de oportunidade. Vale mais a pena você pegar, sim, esse recurso e alocar na renda fixa, no juro, simples, conservador. Mobilizar ele dessa forma. Justamente. Aí se o cara vai abrir um negócio que vai crescer menos de 15% ao ano, por exemplo, aí é onde que... Por isso que, assim, tudo depende. Depende do que é o negócio, depende a visão, qual que é a ideia. É igual a gente estava até comentando aqui. Cada vez mais, e assim, como eu tenho contato, o Tom tem com as empresas e, consequentemente, com os sócios, né? Eu tenho contato hoje muito com os investidores. Então, e cada vez mais eu tenho, que é o que a gente estava comentando mais cedo aqui, o problema não é dinheiro. O problema é uma boa ideia, uma boa oportunidade. O empreender é a pessoa. Assim, dinheiro, recurso, isso aí tem N formas de buscar para viabilizar ideias, viabilizar negócio. A questão principal é a pessoa, o empreendedor e a ideia. E a oportunidade. E pegando o gancho aí, né, pessoal de casa, vocês vão pegando essa diferença aí, né? Acho que o maior erro hoje do empreendedor ou da pessoa tomar uma decisão ou não, né, Tom? É saber diferenciar entre a física e a jurídica, ou seja, é o famoso bolsinho esquerdo, bolsinho direito. O dinheirinho que entra no direito, o dinheirinho que entra no bolso esquerdo. Pegando esse gancho aí, o Crispim, você tinha falado para nós aqui no início de prolabore, né, que é uma grande confusão que o pessoal faz, né?
O que acontece? Hoje em dia, o empresário brasileiro é muito do que o Tom estava falando, né? O empresário brasileiro acha que a empresa dele tendo sucesso, ele está tendo sucesso. Eu peguei aquele meu dinheiro, né, aquele primeiro 1 milhão lá, e investi na minha operação, e aí que seja uma granja, né, que seja uma pastelaria, e aí começou uma sorveteria, né, uma empresa de dedetização, e a pessoa acha que ela está ficando rica. E começa, né, a pegar o dinheiro da empresa e compra casa, pega esse dinheiro, troca o carro, faz uma viagem, e a empresa, como o Tom bem falou, vai ficando obsoleta, ela vai ficando com as pessoas sem capacitação, com uma base de clientes sem atendimento, né, sem aquela parte toda de NPS, de verificar como é que está a satisfação do cliente. E é muito interessante, né, dentro disso que a gente estava falando, a importância do cliente, do empresário aprender a dividir esses dois dinheiros, né? Como é que vocês costumam sugerir isso para o empresário? Você vai começar aqui, vamos lá, o que você consegue fazer hoje com esse dinheiro, o que você vai conseguir retirar? Como é que vocês costumam conversar com o empreendedor quando ele fala para você assim, Tom, eu tô com um problema financeiro, ou então eu tenho uma grana aqui para operar ou para colocar dentro da minha casa, comprar lote ou comprar uma área nova para o meu negócio. Como é que vocês costumam conversar com o cliente, com o seu cliente, né, nesse caso, o empresário, para fazer a melhor escolha? Por isso que a gente está junto aqui. Normalmente, quando ele tem dinheiro, ele não me procura, né? Mas é porque... Quando tá com a gordura boa... Como o nosso foco é nas pequenas e nas médias, é muito rápido, né? E existe essa confusão, óbvio que a gente orienta, mas normalmente ele vem pela dor, e eu vou dar um exemplo aqui, quando tem a grana, a gente vai orientando, e como a gente é conservador, procura, olha... Isso aqui é o teu capital de giro que está aqui para uma emergência, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma conta básica. Você fala assim, eu vou crescer. Tá, esse ano eu fiz a reunião com meus vendedores, nós vamos crescer 50%. E tem mercado. E como tem? E aí, o que acontece na maioria das vezes? Falta de planejamento. Qual é o grande problema das empresas no Brasil? Capital de giro. Ele tem 500 mil no caixa. Legal, ele não faz a conta. Só que ele recebe em 12 vezes, porque ele parcela no cartão, e o fornecedor ele paga em 90. O que vai acontecer se essa empresa dobrar de faturamento? Ela precisa comprar mais. 50%, é básico, se for produto. 500 mil deles desaparece numa noite. Anoitece, e vai bater a meta e vai chegar, e ele estava com 500 mil doador, ele foi para 1 milhão de devedor, rapidinho na conta garantida. Juro barato, 3,5% ao mês, 50%, acabou com a margem dele. Olha como é que a coisa é dinâmica. E rápida, né? Se não tiver um apoio, né? Decisão. Não é crescer de qualquer forma. Não é crescer de qualquer forma. Não é crescer de qualquer forma. Como você também tem negócios que podem surgir sem precisar ter dinheiro. Se eu tenho o ciclo contrário, tem um cliente nosso aí, top, ele recebe à vista antes de mandar a mercadoria. E o fornecedor dele dá um prazo. Olha, essa empresa é geradora de caixa. Olha. Aí o empresário teimoso, ele pensa que aquilo tudo é lucro. Aí ele vai lá e compra um casarão. Eu sei que aqui vocês não fazem isso. Você entendeu como é que é essa dinâmica? Você precisa entrar nela, e aí você tem os empresários que já fizeram uma curva, que já tem mais tempos, e aí que já conseguiram definir melhor o que é. Então você tem que definir qual é a parte do lucro que vem para você, que te satisfaz. E o resto tem planejamento. Um exemplo rapidinho de supermercado. Eu prometo que não dou nome, mas no varejo acontece muito isso, a gente atende muito interior, né? Daqui de Goiás. E aí você é chamado na dor, né? Eu já usei uma técnica, é fácil fazer um diagnóstico.
E por quê? O supermercado recebe praticamente à vista. E tem aí de 15 a 21 dias e gira, né? O giro é muito rápido. Então, são empresas com margens menores, mas com uma geração de caixa rápido, né? Ele troca muito rápido, não é longo. Então, para o cara se apertar, ele tem problema talvez de prejuízo, você consegue identificar, mas não é comum, e nem pode um supermercado tomar dinheiro em conta garantida antecipar cartão, já tem uma anomalia ali, porque a margem é pequena. E aí volta aquela história, né, quando você não vai dizer para o cara ir no mercado financeiro, porque ele tem aquele negócio de 30 anos, ele tem há 30 anos, agora já passou de pai para filho. Aí quando eu falo isso, aí um olha para o outro, no interior você vai dar a consultoria, você almoça na casa, conhece as pessoas. Aí quando você fala, o que acontece? O sócio que é da operação já olha para o financeiro. Não pode. Tem alguma coisa errada. Aí você vai conhecendo a pessoa. Aí não é normal em Goiás. Vamos dar uma volta de carro? Aí ele começa a mostrar os fazendão que ele tem. 3, 4. Eu falei, cara, me dá dinheiro não, para dizer o que você... Olha o seu dinheiro do supermercado, está ali. Está imobilizado. Tá tirado ali E do ele capital, queria né? desistir do negócio. A gente já ajudou a reverter muito nesse sentido, de verdade. Então, quando eu vou hoje, eu já vou lá, me diz quantas fazendas você tem para a gente ganhar tempo. Porque é cultura, a gente tem que entender a cultura. Vai dizer que não vai ter, mas tem que separar a física. A fazenda é da física, não é do supermercado. Tá vendo ali? Você está financiando a sua fazenda a 3% ao mês. Você está gerando outro negócio, né? Agora você está abrindo outra operação. Virou uma outra operação que está conectada por ele. Olha só que reflexão que traz aqui para a mesa aqui agora, com essa historinha do Brasil com o Japão. Saca só, gente. Mostra para nós que a empresa que tem que ser rica, não o empresário. Se a empresa ela é rica, ela vai te gerar... Naturalmente vai te gerar lucros, vai te gerar bens. Só que a cultura, né, só finalizando, a cultura nossa é o contrário. O empresário é rico, a empresa é pobre. Olha só que visão isso aí. Até porque, vamos lá, só colocar um questionamento. Quantos CPF, ou seja, pessoa física, a gente conhece com mais de 100 anos? Quantos CNPJs a gente consegue falar aqui na mesa com mais de 100 anos? Cara, é raro. De 100 anos é raro, né? Aí falando de CNPJ, porque a gente está usando o sistema aqui do Brasil, né? Mas, por exemplo, uma Peugeot. Não, sim, tem muito mais enfim, que ele está falando. as empresas, elas perpetuam. Esse é o objetivo. A vida inteira. Pode ter mais de 100 anos. Fica de geração para geração. Justamente. Né? Depende de como é que você cuida dela, da saúde dela. Justamente. Por quê? Porque o CPF, a primeira geração, o fundador, o sócio, isso aí nós somos humanos, a certeza que vai ter é da morte. Agora, a empresa, o objetivo é justamente a sustentabilidade dela para a perpetuidade. Então, assim, a empresa rica e o sócio é só uma ótica diferente. Não, sim. A gente fala isso já nessa analogia do brasileiro com o japonês. Ou seja, ele tem o prolabore dele, que mantém ele daquela forma, a família dele. Que não o inverso, né? Que ele explora a empresa para ter o luxo, para ter a Ferrari, para ter a fazenda de boi, para ter o jatinho. E onde está negativo? A empresa, né? E pegando onde está esse gancho, e aí tem tudo a ver aqui com a assessoria da FLEP, o que acontece quando você resolve que você como se você fosse um PJ, né? Você precisa de investimento em você é bem doido. O mundo dinâmico que está hoje, as oportunidades vão passar para você e você não vai ter grana para fazer. O nosso amigo acabou de falar, tem 10 milhões aplicados em que imóvel. Passou um cavalinho arriado ali, uma oportunidade, Crispim. Você vai perder grandes oportunidades, você tem que dar um tiro no cavalo. 15% do CDI, mas é lá que você tem que garantir o mínimo. Outra coisa, isso na Ambev é pecado. As pessoas acham que uma empresa só é medida em bolsa ou qualquer outra coisa, e aí pode trazer para pequena e para média. O excesso de caixa dá problema também, você tem que saber rentabilizar, porque você quando tem uma empresa que tem ações de bolsa ou para fundos de investimento, no final é o valor valuation, é o valor agregado. Né? Que vale, às vezes sim. O dinheiro parado no caixa também não é vantagem. Não é vantagem. É um mix, né? Não existe coisa sentença que tem que ser assim ou tem que ser de outro jeito. Até pegando um exemplo aí, falando de um diagnóstico de um cliente,
que é um frigorífico no interior aqui de Goiás. É tão bacana o diagnóstico, porque como eu vim da indústria, né? Então, chegou num ponto nesse frigorífico, no diagnóstico, a gente conversando e com o sócio do frigorífico aí, e a gente conversando, eu falei, meu amigo, 200 funcionários, matava, eu acho, 270 cabeças de boi por dia, faturaram mais de 300 milhões em 2022 e com caixa parado. E aí eu conversando com ele, né, eu chegou num ponto e eu falei, meu amigo, antes de eu estar desse lado da cadeira que eu estava desse, então eu entendo as dores, eu entendo os dois lados, né? Você já teve dos dois lados. Que o Tom comentou aqui sobre a Ambev e o caixa parado. Nesse caso lá específico, por que o caixa estava parado? O caixa estava parado por uma questão de aonde vai colocar o dinheiro. E aí vem toda a análise, cenário macroeconômico do Brasil, enfim. No cenário de incerteza tamanha de aonde eu vou investir, nossa, se é para pegar um capital, o custo de capital com a taxa de juros nos patamares que está é extremamente alto, né? Que aí a dívida, você vai se endividar. E aí o cara, na incerteza, o que muito empresário faz? Fica parado. Ele fica parado na incerteza esperando clarear o horizonte, vamos colocar assim, para definir os rumos, né? E aí nessa de ficar parado, foi onde que eu conversei com ele. Eu falei, ele tinha uns 7 milhões aproximadamente parado no caixa, tirando o giro dele. Mais que nós, né? Nós deu 1 milhão, né? Não, é coisa pouca. Tirando o giro dele, né? Ali de fornecedores, pagar produtor e tudo mais. Só que... Não estava aplicado corretamente. Desculpa. E estava isso nas aplicações automáticas lá dos bancos, né? Banco gostava. E aí, justamente. E aí, o que eu mostrei para ele? Eu falei, rapaz, você tem aí funcionários com... Desculpa. Você tem funcionário que você paga um salário mínimo? Ele falou, tem. Parte desses 200 aí, com certeza. Aí eu falei, então, esse valor que está aí parado nessas aplicações, a gente consegue rentabilizar, por exemplo, com compromissadas, que é uma alocação de caixa de curto prazo, e aí a conta PJ, da mesma forma, normal, mas ela é isenta de OF. E aí, como ela é isenta de OF, você consegue ter que é o Imposto de Operações Financeiras, né? Justamente. Com menos de 30 dias, o IOF incide em cima da rentabilidade. E aí eu mostrando para ele, eu falei, em um mês, esse valor que está parado no caixa, ele consegue gerar de rentabilidade aqui, além do que está no banco. Quase a folha dele. Não, aí nem tanto, né? Mas aí seria um milagre. Mas eu falei, 3 ou 4 funcionários. Você resolve. Mas é uma forma de você estar ali com capital parado. Isso é, assim, do mínimo de rentabilidade, Sim, né? De aplicação, isso né? aí é só... O mínimo do mínimo é o bom. japonês, ele vai atrás, o americano também vai Justamente. atrás desse resultado. Mas por quê? Porque Do isso mínimo, aí, né? Isso Do aí são as mínimo. pequenas melhoras. Isso aí é uma oportunidade que a gente Vai consegue refletindo. trazer como um canal de tração para esse cara gerar receita. Aí vai entrar lá na DRE como receita financeira e assim vai. Ele vai, beleza, nesse caso lá ele não estava alavancado. Mas num caso... Tá perdendo dinheiro, gente. Justamente. Eu só não 4 tô funcionários, ganhando, né? você tá perdendo. Eu queria pagar uma folha, mas foi muito, né? Então, Sim, mas 4 mas 4 funcionários Mas já é. dependendo do tamanho dele, poderiam ser 15, 20. Justamente. Olha só. E me faz essa reflexão, né? Agora, trazendo aqui para nossa realidade aqui hoje, vamos supor, nós falamos de dinheiro, ter o poder, ter o caixa, ter o capital. E tem como empreender sem o dinheiro, atrás de recursos? Vocês estão no caminho? O que vocês não falam isso? Vamos supor que o amigo de casa quer empreender, tem a ideia, tem a vontade, tem a organização, tem a administração, a gestão, mas não tem um recurso. Como é que ele age nesse caso? É mais o Tom, é mais o Paulo? Não, acho que os dois. Um bate-bola dos dois, Fazer hein? um bate-bola. Como eu te falei, primeiro você tem que entender onde você está entrando. Certo. Qual é o tipo de negócio. O que eu sempre aconselho é toda boa ideia, claro que eu não vou querer aqui limitar o poder criativo do empreendedor, todo mundo aqui é empreendedor também. Falar que seria uma grande cascata, eu pensei em todos os detalhes antes de decidir que vou fazer aquele negócio. Isso é utopia, mas você pelo menos ter uma noção para se preparar, que também no final muda muita coisa no meio do caminho, mas eu digo sempre, cara, entenda o ciclo financeiro daquele negócio que você está entrando. Como eu acho que eu acabei na fala aqui misturando um pouco, lá atrás, eu conheço empresas que hoje elas começam com o mínimo de capital e que o próprio negócio você não precisou colocar muito dinheiro. De novo, se eu recebo à vista e pago
com A 120 dias, essa empresa ela tem que crescer rápido. Esse é o segredo da Ambev. Ela recebe, menos de 3 dias, o gradado de cerveja bateu. Na época de banco, eu era um cliente grande nosso, já o distribuidor já está pagando. Ela não banca estoque para ninguém. Não. Então, né, ela recebe à vista e sabe quanto tempo a Ambev paga? Quando ela não diz que tem problema de sistema. 180 dias. Imagina quantas vezes você girou o seu caixa. É um modelo de negócio. Imagina você for A Ambev é distribuidora de cerveja? Não, é um banco. E você pode contar nos dedos. Já trabalhei nessa área de cervejaria para uma distribuidora da Ambev. O famoso garrafeiro. Olha lá, contar nos dedos os clientes que tinha 10 dias no boleto. 10 dias. Nem mas cheque hoje pegava. não tem mais, não. 10 tipo Não tem. Não tem. Hoje não tem. Então, aí o distribuidor se vira lá no restaurante, no bar, para ele poder negociar. Aí E também não mesmo que pode, senão ele não aguenta. Não aguenta. Aí todo quem é o final lá que tem que segurar o estoque. Entendeu? Mas a cadeia de restaurante também gera muito dinheiro. Então, dizendo assim, um negócio desse, se você se planejar, você vai precisar de menos, dependendo do tipo de negócio. Por isso que os negócios de internet hoje, da venda pela internet, você pode ter um retorno muito rápido, aí vem das ideias que a gente falou, como você pode também ter um outro negócio que vai te exigir muito de capital de giro, e aí que é o problema. Porque você tem lá 500 pratas para começar o negócio, e é um negócio suicida, porque talvez quanto mais ele vai vendendo, vai dando certo, mais apertado ele vai ficando, porque aí é o caso contrário. Ele recebe parcelado. E tem uns caminhos de pegar esse recurso? E paga à vista. Então, beleza, a área comercial metendo pau. Ele Vendendo. Vendendo e o caixa fazendo assim. Aí não se planejou. Errado não. Aí você tem que buscar uma assessoria, você pode ter um banco. Se planejar antes, conseguir os limites de crédito, negociar a taxa. A questão de recurso assim, é como o Tom colocou, né? Só complementando. Vai depender do negócio. É um negócio que tem um investimento em capital, em imobilizado, em ativo, né? Uhum. Por exemplo, um restaurante. Você vai precisar estruturar toda a parte da cozinha, você vai precisar comprar as mesas, enfim, você vai ter um investimento imobilizado ali. Para a partir disso começar a questão com relação a estoque, o negócio começar a girar, pagar folha. Então, assim, o digital, um negócio no digital, por exemplo, é totalmente diferente. A dinâmica financeira do negócio é totalmente diferente. Você precisa investir em imobilizado? Provavelmente, no microfone, numa câmera, em alguma coisa do tipo, mas é diferente. Um estúdio, né, inicialmente. Justamente. Mas, então, assim, beleza, é um negócio voltado para tecnologia, mais voltado para tecnologia. Então, assim, tem os tipos de investimento, os fundos, né, que faz investimento anjo, e aí não só fundos, mas investidores mesmo, que faz o investimento ali na ideia praticamente, que o cara vai entrar colocando o recurso, investindo. Por isso que eu falei que, assim, dependendo da ideia, dependendo do negócio, o dinheiro não é o dinheiro, o recurso não vai ser o ponto-chave. Porque muitas vezes, tem esse tipo de investimento que é um investidor anjo, tem um investidor que vai entrar não só com dinheiro, mas ele vai entrar com expertise também para direcionar o empreendedor, o cara que está começando. E aí vai seguindo uma cadeia de formas de investimento, e aí tem todas aquelas rodadas de pitch, né, enfim, questão de startups e tudo mais. Então, assim, tem diversas formas com relação à captação de recursos para investimento no negócio. Só que aí vai voltar aonde? Que é o que o Tom colocou. Beleza, como que é o fluxo de caixa? Já viram, enfim, vamos só pegar um exemplo, aqueles programas, pode citar aquele programa lá de empreendedorismo? Pode. O Shark Tank, por exemplo. Pode. O pessoal vai lá. O pessoal vai Daqui lá no a pouco Shark eles Tank. pagam nós. Não tem problema, não. O pessoal vai lá no Shark Tank. Geralmente, o que o pessoal lá, o pessoal que está julgando lá, vai perguntar? Não, mas como que é o fluxo de caixa? Qual o planejamento? Como que é o crescimento? Então, assim, vai voltar no planejamento, no plano de negócio. Não é só a ideia, né? Eu tenho a ideia, tenho o produto. Aí que eles procuram a área financeira. Aí procura o Tom, né? Já está lá cheio de dor. Eu acho que uma das coisas mais poderosas que eu já ouvi do Paulo falando foi assim, diferente de todas as pessoas que eu conheço, eu sou um cara ordinário.
Eu não acho que eu sou especial em nada. E eu acho que o empreendedor ele precisa disso quando ele vai atrás de um dinheiro. Primeira coisa, a sua ideia não é tão sensacional e disruptiva quanto você pensa. Ela pode dar errado a qualquer momento. Então levanta todos os pós e os poréns, contras, né? os quiprocós que pode acontecer ali. Porque foi fantástico. Uma vez a gente conversando, o Paulo falou assim, olha, eu sempre tive que me dedicar mais que os outros. Olha Porque só. eu sempre soube que eu era normal. As pessoas acham que vão ser Ronaldinho Gaúcho, Neymar. E tem só um Neymar. Só existe um Pelé. Só então, um quando Ronaldinho. você quer ir atrás de um investimento, você quer ir pegar uma grana, meu amigo, esmiuça. Conheça o número, conhece o seu negócio, como o Tom falou, conhece o ciclo de vida, como é que vai ser o seu ciclo de pagamento, né? Você vai fazer você vai comprar algum equipamento, algum produto que você vai ter que dar 12 vezes, você vai ter que dividir aquilo ali. Como é que você faz se você precisa pagar tudo à vista? Você paga produto à vista, mão de obra, você paga à vista. Como é que você, né? Você paga com um mês a mão de obra. Como é que você vai receber em 12 meses? 12 meses. Como é que vai ficar esse fluxo nesse período, né, Tom? Então é uma coisa que deve ser conhecida. Sim. E aí assim, a gente está muito focado no varejo. Vamos trazer também para a área de serviço, que eu acho que é a nossa área. Não, Boa, serviço né? é mais tranquilo. Prestação, né? Vou falar do meu negócio, mas que Terceirização. tem sinergia Serviço não tem estoque. com o seu. Não tem estoque. Tem. Qual é o estoque de serviço? Vamos lá. Quem é que vai tirar 10 aqui? Qual é o Ixi, estoque de serviço? Eu fugi essa aula. Que é o aí. mais difícil. HH, São as pessoas, horas. HH. Horas. São horas Horas trabalhadas. Para eu executar o meu serviço. Ociosidade. Bacana. Se eu sair vendendo, eu não vou entregar se eu não tiver me preparado antes. Tem investimento pra caramba por trás. Formar pessoas. Por quê? Nossa. Então, lá na nossa empresa, a gente entende bem de finanças, mas a gente está aprendendo muito logística. Porque eu tenho minha carteira de clientes, eu vendo um conhecimento, então não tem lógica eu prestar lá o nosso serviço, seja de terceirização completa, seja de tutoria, se eu não tiver gente que faça melhor do que você e faça bem, né? Porque eu estou te prometendo ali, eu tenho uma entrega com você. Isso. Tem que superar, né? Então, seja escritório de advocacia, uma clínica, o nosso tempo é escasso. E a gente não consegue comprar o tempo. Produto faltou na prateleira, eu compro. Aqui é difícil. Deu então, 24 horas, me dá mais 2 horas aí. me dá, você não consegue. Vou comprar Então é um mais estoque 2 horas. raríssimo, que é o nosso tempo. Caraca. Justamente. E você lembra, Diogo, daquelas conversas que a gente já teve sobre os negócios? E aí o Diogo, a gente estava conversando sobre a Biosolve, né? E eu falando, mas ok, como que está a ociosidade? É justamente isso. A ociosidade de uma empresa que faz uma prestação de serviço é justamente o quanto que você tem ali que não está ocupado com... É o estoque, vamos dizer assim. É o estoque. justamente. Tem ali parado. Imagina E é um estoque com risco, né? imagina Porque é uma um estoque- empresa aérea que não tiver controle Fechou o dos seus dia, acertos. acabou as horas. Justamente. É pior. Não tem como voltar. Olha Você não tem só. como utilizar o estoque, vender mais barato. Não tem como. Olha só a comparação do Tom, né? Uma empresa aérea. Uma empresa aérea Que que, não tem controla. acesso. Ou ela pode, de vez em quando, dar o overbook, mas se ela também começar a viajar muito sem ninguém, vai ter um custo fixo do piloto, ter um custo fixo daquela rota, fica inviável. Isso é outra coisa que o empresário, principalmente nas áreas de serviço, eu tenho um leque de soluções. Cara, você tem que medir quanto cada uma dá, porque às vezes... Por quê? Primeiro, dinheiro é escasso e talento você tem que formar. Talento é escasso para quem presta serviço. No presta serviço também eu volto para minha área também, que é a área de indústria e de produção. Logística. Porque- Você é uma empresa de logística. Porque antes eu tinha visão que eu vendia peça, né? Fabricava peça. Mas não, essa analogia me fez me lembrar. Que eu vendo é tempo, cara. Você vende Eu é produzo tempo. Produzo, né? Eu produzo é tempo, não peça. E no seu caso, tempo dos seus ativos. Justamente. Da fábrica, e tempo do seu time. Do time, para mim saber meu poder de entrega, meu Você poder tem a de depreciação da máquina, depreciação. você tem o tempo da... Isso aí você tira de cor só de hoje. Não, Eu tô mas é isso. aprendendo. Você vê que tanto que é interessante, né? Tempo, cara. Tempo. O que eu acho mais interessante nessa área toda de conhecer o seu produto e conhecer dinheiro é que quando a gente começa a conhecer nossa operação,
Até aquela conversa do brasileiro do... Você me dá um desconto? Ela muda. Certa vez eu fui comprar um controle remoto lá no camelódromo. O cara chegou, R$10. Eu falei assim, você não faz a 5? Ele me deu uma aula Bacana. de... Minha matéria-prima custa tanto, meu equipamento custa tanto, a minha margem de lucro custa tanto. Eu falei assim, eu não tenho nem coragem de te pedir desconto. Tá aqui os 10, é igual o Paulo falou, me dá uma capinha dessa de celular aí. Porque Faz o cara pra mim, ele eu vou te pega um ajudar, cabo. Mas ele contra-argumentou, ele não te ignorou porque ele sabe. Exato. Porque a informação está na mão, dando a devida, Ok. mas está na mão dele. E é isso que você tem que fazer. Imagina alguém precificar serviço. Quando alguém vai oferecer um serviço para mim, a primeira coisa que eu olho é se eu posso, primeiro, posso pagar e acho que vale. E toda vez que eu quero um desconto, eu falo, vê o que você pode fazer por mim, eu não boto preço. Uma vez aconteceu isso comigo. Fui botar. Olha que bacana. E o cliente era um varejo de pastelaria. Eu falei, já pensou se eu chegar para comprar um pastel? Se ele estiver vendo, vai lembrar, né? Se você comprar um pastel, eu chegar lá e falar assim, é R$8. Eu falo, não, eu acho que vale 6. Eu quero pagar 6. Mas isso é cultural. Sim. A gente não... Né? E a gente atinge os dois lados, né? É um pedindo muito desconto, sem argumentação... É a lei de levar vantagem, é a sensação de levar vantagem. Acima de tudo, né? De tudo. Acima ele de não tá tudo, é o ali capitalismo. planejando, não. Aí o outro já subiu o preço, fala assim, topa. Aí quando topa, fala, não quero mais negociar não, volta aqui. Porque se você... Então, assim, tudo bem que isso faz parte da negociação, mas eu acho que o mundo está mudando. Eu acho que as entregas, o valor do negócio é aquilo que você entrega. Né? Não estamos ali falando da tua camisa, gostei. Cara, isso você vai entregar. Justamente. Você vai ter um valor agregado disso, né? É óbvio que tem a negociação, mas eu não posso comparar com outro. As pessoas têm dificuldade de fazer as comparações. É uma camisa, mas não é toda camisa que é igual. Tá, mas é só a camisa. Agora, para você ter sua equipe com a melhor camisa, é importante para o seu negócio? Tem condição? Tem. Então vamos fazer. Porque às vezes é melhor nem fazer, espera para fazer a melhor. Aí é onde a gente guarda. Não é agora de comprar camisa. Porque senão você compra qualquer camisa. E vai sair mais caro do que comprar. E essas comparações é tão real que me fez lembrar de uma história verídica, né? De um grande empresário aí que estava assistindo ele contando que numa mesa de negociação, ele era um prestador de serviço da área de marketing, né? Negociando com um cara de uma gráfica. Ele estava no início da carreira dele, então estava precisando desse jeito, matar a pior e a unha, tirar tudo quanto é canto para poder... E pegou o cara, coitado da gráfica, e não, tá caro, e aperta dali, aperta daqui, aperta de lá, aperta de cá, fecharam o negócio. Favorecendo quem? Só o empresário. O cara foi embora triste para lá, desapontado, e ele falou, não, peraí, vem cá. O que foi que está acontecendo? Não ficou bom o negócio, não? Ele falou assim, não ficou bom, não. Por que você aceitou? Porque eu preciso. Mas para mim não ficou bom, não. Então senta aqui, eu vou te ensinar a negociar. Senta aqui. Que preço que fica bom? Vamos ficar bom para os dois lados. Eu quero desconto. Eu quero. Mas também eu preciso de você amanhã, não é só hoje. Vai que você quebra lá e não dá conta de rodar seu negócio. Tem que ser uma relação bem grande. Sentar lá e renegociar. O que é o bom para você, Paulo? Não, 10% foi muito. Então vamos lá, o que é? Eu quero 10. Não, eu consigo chegar em 8. Não, eu quero 10. Não, e tá... Aí eu vou renegociar. Agora ficou bom, Paulo? Ah, agora ficou bom. Então bacana, fechamos o negócio. Prendeu? Prendeu. Então fica de lição, né? Saber negociar também. E o que pode pegar nesse gancho? Daí eu tô levando vantagem. Você se assusta. Porque você massacrou tanto o cara, vai sair muito mais caro, porque talvez ele não te entregue. Justamente. Dependendo do momento dele, opa. Entendeu? Talvez ele não... Consiga atender. Em banco, né? Depois de algumas pancadas que a gente leva, né? Vai aprendendo. Você tem lá aquele cliente que tem excesso de caixa a vida inteira. Se ele gritar agora ali, pedir dinheiro, você fica ali empurrando o dinheiro. Toma. Aí um belo dia ele não tomou e ele sacou o limite dele, precisou, e vai te dar uma informação, aí no outro dia ele te liga, pô, esse cara passou a vida toda, né? Aí você botando juro alto, pediu, você renovou, você aumentou, aí você levou uma concordata, e aí? Claro que aconteceu. A relação com o fornecedor é mesmo.
Você tem que ter. Por isso que os dois têm que saber valor de preço. Porque se você está comprando alguma coisa de alguém que você tem certeza que ele está tomando prejuízo, você está trazendo o seu risco para você dele não entregar. Não é não? Você tem lá a detectação, aí começa uma briga de preço. E aí você, não, eu fui lá e banquei. Eu, comprador, falo, rapaz, essas baratas vão voltar em 30 dias. Não, mas é. Então, não vai ser tão eficiente assim. Não. A gente tem que saber valorizar o que a gente... Primeiro, saber financeiramente qual é o nosso preço de custo. No brasileiro também é muito difícil de saber, por falta de técnica e porque não tem paciência. Entendeu? Quem define preço não somos nós, é o mercado. Com certeza. Outro papo. O japonês é o mercado. Aqui acho que é você. Aí por isso que a gente fica falando de preço. Não, isso é muito interessante. Crispim, é com muita dor no coração e muito assunto e muita coisa para perguntar. Eu falei para vocês que o negócio vai indo, a gente nem vê. Quando for, já foi. Né? E é um prazer tê-los aqui, ter explanado mais. Turminha, fica a dica aí. Espero que vocês tenham aproveitado. E tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda lá para nós, lá no Bora Up. Siga nós lá, Bora Up Podcast no YouTube, no Instagram, né, Crispim? Com certeza. A gente tem Bora Up no Instagram, no TikTok, no YouTube, Shorts do YouTube. Então, lugar para encontrar a gente é que me falta. E vai estar também, né, no canal dos meninos, no Instagram dos meninos, que a gente vai colocar no nosso radar ali. E é com muita satisfação, né, que agradecemos o sim de vocês por estarem aqui, porque o nosso propósito, né, Crispim, desde o início, é servir. Servir quem? Você que está daí, meu amigo, com suas dúvidas, com suas dores e principalmente com seus medos, né? E nós nos propomos ao Bora Up é isso, é servir a pessoa física ou jurídica, ou seja, um empreendedor. Nós estamos aqui nisso. E para finalizar, Crispim, o que nós pedimos para o nosso convidado aí? Sempre uma indicação de livro, né? A gente gosta de fazer esse exercício. Quando a gente finaliza, a gente olha um livro que você sugeriria para que pudesse enriquecer esse conhecimento, né, do nosso público. Não precisa ser um livro técnico, alguma coisa que realmente vai ler e ele vai conseguir falar assim, estou começando a absorver mais essa questão de maturidade financeira, de responsabilidade com o meu negócio. Paulão, um livro aí que você indicaria para o nosso pessoal? Rapaz, eu sou apaixonado em livros. Apaixonado. Assim, eu falo que a minha carreira ela foi construída em cima de livros que eu ia vendo que eu precisava melhorar. Pensei em alguns aqui, voltado para essa parte financeira, só que eu vou lá na origem. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, educação financeira. Entender mais a fundo esse conceito, que ali já tem toda uma mensagem com relação ao empreendedorismo. E eu acho que é um livro com certeza atemporal, sem dúvida nenhuma. Que beleza. Você, Tom, o que você sugeriria para essa galera aí? Inclusive, foi sorteado ontem lá no nosso grupo, né, de empresários que a gente tem lá no BNI. Network lá. Muito legal lá o palestrante. E é um livro, por quê? Psicologia financeira. É o que eu iria falar, então... Que bom. Então, complementa o outro. Não dá para mudar. Confesso que não sou péssimo para nome de autor, é um livro recente. Por que ele é muito legal? Porque por trás de toda empresa, vamos voltar de novo, tem uma pessoa, tá certo? E os empreendedores, eles têm por natureza, e é por isso que eles viram, de sempre enxergar o lado bom da coisa, né? Normalmente são os sem freio, eu sei que aqui não tem ninguém assim. Tá aqui, ó. O Bora Up, eu tô apaixonado aqui pelo Bora Up, porque eu conheço vocês de outro. Eu acho que isso aqui é um baita de um produto. Legal? Vocês estão... Obrigado, cara. Isso é coisa de empreendedor, cara. Muito bacana o que vocês têm aqui. E a psicologia financeira, o livro, ele mostra exatamente porque você tem que ter o teu autoconhecimento. Perfeito. Né? Todo mundo tem um pouquinho de distúrbiozinho aqui e ali, e isso representa muitas vezes o sucesso e insucesso da pessoa. Então, pega esse livro,
porque ele ajuda, ele não é um livro cansativo, técnico, de forma nenhuma, mas ele consegue mesclar psicologia com finanças, entendeu? Posso só complementar nesse livro, porque realmente esse livro... Ele é muito bom esse livro, né, Crispim? É muito. A psicologia financeira eu também não sou o cara que consegue lembrar o nome de autor, mas esse livro especificamente eu li ele no começo do ano passado, 2022. E logo no primeiro capítulo dele, eu acho que é no segundo capítulo, ele explica que assim, a nossa relação com o dinheiro, como que a gente enxerga, por exemplo, a gente falando aqui de Goiás. Goiás tem uma cultura imobiliária. Eu estava citando um exemplo aqui, né? De fazenda, de tudo. Por que disso? Por quê? Ele explica lá a questão que, assim, a nossa visão com o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro, ela é muito formada em qualquer cenário macroeconômico, cenário financeiro, de quando nós tínhamos entre 20 e 30 anos. Que é justamente a idade onde que a gente começa a ter o nosso dinheiro, não é mais o da família, onde que a gente começa a ter nossas decisões financeiras. E aí eu fui fazer uma reunião com um cliente que ele tinha 70 anos de idade. E eu fui voltando, eu falei, não, beleza, 70 anos agora, né? O que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no Brasil quando ele tinha 20, 30 anos de idade? Aí você começa a entender o porquê que porque o pessoal é mais conservador e quer ter imóvel. Porque algumas pessoas já passaram lá pelo confisco das poupanças. Sim. Então, assim, tem todo um contexto que faz sentido. Então, assim, não adianta você querer lutar contra isso. Faz sentido você entender o porquê disso, que aí entra a psicologia financeira. Assim, só um comentário de como que esse livro foi sensacional para mim e acho que vale muito a pena, porque ele, como o Tom falou, é uma leitura leve. Ele não é um negócio técnico, vale a pena demais da conta. Olha, que bacana, né? Volta a bola para você. Uai, eu sou um péssimo leitor, viu, gente? Já falei isso aqui. E tô na luta aí, mas é quem está na sua sala. Eu ganhei da Poli, lá justamente do nosso mentor lá do que criou, né, o BNI, que é o Ivan Master. Tô começando a ler ele, que é muito interessante. Fala quem é que tá com você nessa jornada. Crispim, antes deles fazer o jabazinho deles, eu queria muito te agradecer. Sai daqui hoje com o coração enriquecido cada vez mais. Já estamos no 4º episódio. Bacana. E eu entrei com a ideia, para vocês entenderem, e o Crispim entrou com a ação. Tive a ideia desse podcast, né? Falei para ele que era um sonho de servir. Eu gosto muito dessa palavra de servir, partilhar. E ele chegou aqui, me trouxe aqui e falou assim, é isso que você quer? Ele sentou aí, ó, tá o Tom aí hoje, onde ele tá. Falei, cara, é isso aqui que nós vamos. E vamos que vamos. É um cara que eu inspiro muito, te agradeço. É um cara que, vocês falaram de sem freio, né? Esse aqui não tem freio nada. Esse aqui tem que segurar esse danado. Mas é isso. Eu finalizo a minha parte assim, né? Vou começar a fazer o meu jabazinho aqui também, né? Que eu sou o Frank Borges, da LCK Uniforme. Precisou de uniformização com qualidade, preço justo e competência nesse segmento há mais de 30 anos. Segue nós lá, @LCK Uniformes. E também tem o meu particular, que é Frank Borges. Você, Crispim? Primeiro falar do livro, coisa rápida. Nós pulou essa parte, né? Já fui finalizando, né? Tem gaia não. Quem pensa enriquece. Porque eu acho que muito do que a gente conversou aqui é da responsabilidade que a gente tem de tomar ação e de fazer rodar. Muito do que a gente colocou hoje é daquela intencionalidade, você colocar a sua energia focada com o intuito de você prosperar, de você desenvolver. E eu acho que esse livro, né, do Napoleon Hill aí também é um mestre para trazer esse tipo de conhecimento. E foi, para mim, eu já li, é o meu livro de estimação. Já li esse livro 4 vezes e assim, de tudo quanto é jeito. É audiolivro, então... Legal. É um livro fantástico. Agradecer demais a presença dos meninos, que vocês são fora da curva, né? São pessoas que não tinham outras pessoas para a gente escolher para falar sobre financeiro e desenvolvimento empresarial nessa área. Agradecer demais também a oportunidade de sentar nessa cadeira, né? Eu sei como a responsabilidade é grande, porque são pessoas de tarimba gigantesca. Olha. E falar também da Biosolve, né? Nossa empresa de controle de pragas e limpeza de reservatórios,
A melhor, gente. A melhor. A gente hoje trabalha com produto de uso hospitalar, então a gente não precisa nem de afastamento das pessoas quando vai fazer a aplicação. Super tranquilo, chamou, vai lá, dedetizou, você não precisa nem tirar o PET. E aí eu acho que vai a bola, né? Te acha onde? Quais as redes sociais? @biosolveclean, vai estar aí na descrição do vídeo. E também Dil Crispim, que é onde você me encontra ali no Instagram. Muito bem, agora a bola é de vocês. Paulo, onde te achar? Seus contatos, por favor. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui falando, conversando, batendo esse papo que é como eu falo, assim, hoje, graças a Deus, nosso negócio é contar histórias, escutar algumas e escutar muitas histórias, e o mercado financeiro é um detalhe na conversa, né? E eu acho que hoje aqui foi um resumo disso. E a Flap Capital, nosso escritório, né? A gente o objetivo, de fato, é justamente ter essa estratégia personalizada. Eu gosto sempre de falar para quem não chegou ainda no primeiro milhão. Então, a gente consegue, tomando um café, tendo uma conversa, explicar como e quando cada um vai chegar com estratégia personalizada. E detalhe, essa estratégia não tem custo nenhum, sem custo direto. Então, precisando, nosso contato tá aí, que é o @flapcapital, o meu pessoal paulo.jardimf, e vai estar nas descrições aí e tudo. Sim, mais, né? E é só entrar em contato, a gente, é igual eu falo, seja um cafezinho ou então um café online também, né? Porque tá mais na moda agora. Mas é isso, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, nós. Grande Tom, onde te achar? Queria agradecer, vocês me acham aí na @upfinance.inf, no meu pessoal também, @tominfmarim. É um prazer, cara, estar aqui com vocês. Estou aprendendo muito, estamos aí convivendo já há 90 dias aí através, né, da nossa rede aí de empresários do BNI. Tem sido uma escola. E assim, o que eu tenho de diferencial? O que nós temos de diferencial na Up Finance? A gente tem um ecossistema onde eu posso te atender de acordo com o perfil da tua empresa, né? Hoje a moda é porque tem que terceirizar o financeiro. Depende. Né? Depende. Não existe... vai ser... isso, depende. Depende do perfil da sua empresa, depende com quem, né? Então, a gente tem um primeiro momento de diagnóstico que é bem bacana. E por quê? Porque aí a gente, como entendeu qual é o problema, e a gente vem de tecnologia, a gente pode resolver problemas além só, não é simplesmente o braço. O que a gente terceiriza é o braço e a cabeça. Mas podemos terceirizar só a cabeça com a mentoria e com a tutoria. Tá certo? Bacana. E podemos cuidar do teu back-office todo. Então, isso vai depender do porte da empresa. A oportunidade aqui é ímpar e esse Bora Up está marcado hoje a data, isso vai muito longe. Obrigado. Pelo carinho de vocês, tá? Então, pensou em problemas financeiros, solução, procura a gente, bate um papo com a gente antes. Com certeza. Fica a dita aí. Galerinha, infelizmente, teria que papo para mais de um dia, ou se pudesse, comprar tempo para continuar, né? Nós falamos de tempo. E aguardamos vocês aí para o próximo episódio. E finaliza assim. Até mais, fique com Deus. Você, garoto. Como diz o Dr. Frank, muito obrigado, família, e até o próximo Bora Up.